Hoje vou fazer o resumo dos episódios 1 e 2 de Kotetsujo no Kabaneri. Esse anime se passa na época de uma revolução industrial, onde as pessoas se abrigam em estações para se protegerem de criaturas terríveis que ameaçam a vida da humanidade. O anime começa mostrando uma locomotiva no meio da noite. As pessoas que estavam ali não podiam deixar a pressão cair, porque se elas parassem, elas seriam mortas. Eles estavam passando por uma estação abandonada, então eles se prepararam para o impacto, pois do lado de fora tinha criaturas no trilho e até em cima da locomotiva. Essas criaturas tem uma força sobrenatural, chegando a amassar a ferragem da locomotiva. Essas pessoas conseguem se defender usando uma arma de pressão, mas não é suficiente para matar as criaturas, que são chamadas de Kabani. Há 20 anos, as pessoas de Hinomoto se refugiaram nas estações contra os Kabanis, e qualquer vacilo perto deles pode ser fatal. Esse homem se descuidou e foi mordido por um Kabani, mas apesar dele ter sido puxado, a situação não estava nada boa para ele. Quando alguém é mordido, essa pessoa também se transforma num Kabani, então para não colocar a vida dos outros em perigo, ela tem que cometer suicídio. Dentro da estação de Hinomoto tem um jovem chamado Ikoma, criando uma arma com o objetivo de matar os Kabanis, pois ele não quer viver escondido, e sim poder para lutar contra os Kabanis. Ele não gosta da ideia de ter várias pessoas morrendo, porém a arma dele ainda não é suficiente para matar um Kabani. As estações são protegidas por uma grande muralha, e contém uma ponte para entrada e saída da locomotiva que traz suprimentos para a sobrevivência da população. Lá dentro a vida é pacífica e as pessoas vivem normalmente. O Ikoma trabalha na manutenção das locomotivas. Ele estava conversando com seu amigo sobre a arma que ele está criando e recebeu o conselho para aumentar a cavidade do explosivo. Essa poderia ser a chave que estava faltando. No meio do expediente, ele decide ir embora para testar essa ideia, mas Ayami, que é a princesa dos cavaleiros, aparece e pede ajuda para eles consertarem a arma do pai dela. Assim, o Ikoma é chamado para ajudá-la. Nesse momento, o portão oeste começou a ser aberto, pois a fortaleza de ferro estava chegando. Ayami ficou surpresa porque era para chegar só no outro dia. Aí seu pai informou que a estação de Reatani caiu. Com isso, houve menos paradas e, consequentemente, a locomotiva chegou mais cedo. No desembarque é usada uma caixa de inspeção, onde é verificado se as pessoas possuem marca de mordida para ver se foram infectadas pelos Kabanis. Se for encontrada uma marca, as autoridades prendem a pessoa na cadeia. Na hora de fazer manutenção na locomotiva, o Ikoma encontrou óculos de Kabanis e guardou na mochila dele, mas isso é considerado um tabu. Aí desceu uma garota e teve a atenção chamada por não fazer a inspeção. Então ela falou que só um tolo julgaria um livro pela capa. Logo em seguida, o Lord Kensho falou que ela é convidada dele. Também havia um padre, e os dois não foram inspecionados, o que deixou algumas pessoas surpresas. Aí surgiu um homem correndo desesperado falando que ele não era um Kabani. Ele não conseguiu correr muito e logo foi cercado. O Ikoma disse para eles pararem, pois os suspeitos de serem Kabanis deviam ser trancafiados por 3 dias e ficar sob supervisão. Eles não deram ouvidos pro Ikoma e o espancaram por isso. Ele queria apenas dizer que estão apontando a arma pro alvo errado. Nessa confusão, o Ikoma deixou os corações de Kabanis caírem e todos ficaram espantados. O rapaz que estava no chão tentou fugir e foi atingido por vários disparos e acabou morrendo. O Ikoma disse que eles deviam ter vergonha por terem medo de tudo. E antes dele terminar de falar que ele estava criando o canhão, ele foi nocauteado e recebeu a ordem de prisão por suspeita de ser um Kabani. A Ayami não estava concordando com as ações do pai dela, mas ele falou que isso é para manter a ordem. O padre e essa garota estão a caminho de Kongokaku, e como ela estava entediada, ela resolveu fugir da mansão e andar pela estação. Enquanto isso, o Ikoma estava tentando fugir, mas não estava fácil. Foi aí que aquela garota apareceu se apresentando com o nome de Mumei, o nome que seu irmão deu pra ela. Eles conversaram sobre o ocorrido que fez o Ikoma ser preso. Ele falou seus ideais sobre não ter medo de Kabani, e a Mumei ficou surpresa com as falas dele, dizendo que o Ikoma não é uma pessoa normal. Nesse mesmo dia, estava chegando outra locomotiva, era a Fortaleza Fusojou. Essa chegou no horário certo, porém estava indo muito rápida, então o porteiro fez o sinal para ir mais devagar. O que eles não sabiam é que a locomotiva estava repleta de Kabanis, e quando eles perceberam, era tarde demais. O porteiro tentou levantar a ponte, mas não ia dar tempo. Assim, a locomotiva foi a toda velocidade e se chocou com o portão, fazendo um estrago absurdo na muralha e nas casas que estavam ali perto, além de causar uma explosão que foi ouvida por várias pessoas. A população foi ver o que tinha acontecido e deram de cara com os Kabanis. Aí os cavaleiros chegaram para matá-los, mas por ser uma criatura difícil de matar, eles não estavam conseguindo. Os Kabanis foram aos poucos dominando toda a estação. Assim que foi soado o alarme, as pessoas sabiam que se tratava de uma invasão de Kabanis. O Ikoma foi deixado para trás trancado, porém ele conseguiu se livrar e saiu correndo em busca de seu canhão perfurante. Tava sendo um verdadeiro massacre, os humanos não tinham chance contra essas criaturas terríveis. As pessoas mais importantes já estavam se preparando para ir para a Fortaleza de Ferro para fugir da estação. Mesmo com esse caos, os cavaleiros estavam exigindo a inspeção para saber se as pessoas estavam infectadas. O Ikoma fez um corte em seu braço para chamar a atenção dos Kabanis, porque essa era a chance perfeita para ele testar seu canhão perfurante. Ele aumentou a carga explosiva e esperou o Kabani
aparecer, mas o Cabane apareceu pelo teto, pegando o Ikoma de surpresa. Na luta por sua vida, ele colocou o canhão no coração do Cabane, fez o disparo e conseguiu perfurar o coração, confirmando assim que sua arma era capaz de matar um Cabane. O Ikoma ficou muito feliz, mas logo ele percebeu que havia uma mordida em seu braço, e o padre também estava com uma mordida. Aí ele falou pra Mumei ir pra Kongokaku sozinha e esperar a ordem do mestre deles. Assim ele cometeu suicídio e a Mumei seguiu em frente. No caminho ela teve que parar, pois havia um Cabane indo em sua direção, mas a Mumei não se assustou. Ela ficou parada esperando o combate e conseguiu derrotar o Cabane com muita facilidade, mostrando assim que ela não é uma pessoa qualquer. Aí volta pro Ikoma numa situação nada agradável. Ele fez um equipamento para garantir que o vírus não chegasse em seu cérebro. Foi feita toda uma preparação para garantir que ele não se tornasse um Cabane. É mostrado uma lembrança onde aparentemente sua família foi morta ou transformada em Cabane. A partir daí que ele decidiu que não ia mais fugir. O Ikoma acabou conseguindo conter o vírus e pôde se soltar. Após isso, Takumi apareceu e perguntou o que houve. O Ikoma falou o que aconteceu e os dois ficaram muito felizes. Mas quando o Ikoma falou que foi mordido, o Takumi ficou assustado, mas não demonstrou medo. Enquanto o caos se espalhava, as pessoas estavam reunidas. Ainda faltava 30 minutos para a Fortaleza de Ferro chegar. Os cavaleiros tinham que segurar os Cabanes durante esse tempo, o que não era uma tarefa nada fácil. E por isso houve uma discussão entre a Yami e algumas pessoas que queriam ir para a Fortaleza de Ferro o mais rápido possível, já que a Yami estava no comando e estava esperando o sinal do pai dela. A Mumei apareceu vestida com uma roupa diferente e perguntou se alguém sabia operar um trem forte. Aí apareceu essa mulher. A Mumei ia mostrar o caminho até os trilhos e pulou em direção aos Cabanes. Ela checou a pressão e estimou um tempo de 100 segundos, e assim a Mumei fez sua segunda vítima da noite. Com isso ela conseguiu chamar a atenção dos Cabanes e abriu caminho para as pessoas irem até a Fortaleza de Ferro, mesmo contra a vontade da Yami. A Mumei foi matando um por um sem muito esforço, mostrando quão superior ela é em relação aos cavaleiros no quesito de combate. Todos os Cabanes que estavam no caminho dela foram mortos. Tava uma baita confusão para as pessoas subirem na Fortaleza de Ferro, e quando o Ikoma e o Takumi chegaram no local, eles foram parados para fazer a inspeção, o que era um problema pro Ikoma. Aí apareceu dois Cabanes, e o pensamento do Ikoma era matá-los para ele poder ser aceito, mas antes dele fazer alguma coisa, a Mumei chegou e matou os dois. Logo em seguida o restante do pessoal chegou, e se não fosse a Mumei para falar que o Ikoma não era um Cabane, ele não ia embarcar. A Yami pegou a chave e iniciou os preparativos para a Fortaleza de Ferro funcionar. O Kurusu queria colocar a Mumei para proteger os vagões do fundo, mas ela tinha que descansar, então eles não podiam contar com ela. A Mumei estava dormindo e tinha marcas nela parecidas com as dos Cabanes. Uma imensa quantidade de Cabanes havia conseguido chegar no trem, que já estava de partida. Os cavaleiros estavam fazendo o que podiam e as pessoas continuavam apavoradas. O Ikoma já não era mais o mesmo. Ele segurou um cano fervendo e nem sentiu dor, coisa que não aconteceu com Takumi. Depois ele fez questão de deixar um Cabane entrar para mostrar que o canhão perfurante dele funcionava. Ele até conseguiu matar, mas todos estavam com medo, porque o coração do Ikoma estava brilhando igual dos Cabanes. Nesse momento até o Takumi ficou com medo. Aí o Kurusu apareceu e não pensou duas vezes antes de atirar, fazendo o Ikoma ser jogado para fora do trem, onde ficou ali mesmo caído no chão sem chance de defesa contra os Cabanes. O Takumi não pôde fazer nada pelo seu amigo. Havia alguns Cabanes à frente e um deles era o Lord Kensho, o pai da Yami, só que eles não podiam parar por causa disso, e seguiram adiante atropelando todos. Quando eles chegaram na ponte, o braço do Kensho estava atrapalhando fazer a ligação, e assim a ponte não ia descer, e para piorar, os Cabanes ainda danificaram um tanque d'água, e a Fortaleza de Ferro não vai a lugar algum sem água. A única alternativa deles para descer a ponte era usar a alavanca manual que estava do lado de fora, e o Kurusu ia se sacrificar fazendo isso, mas em meio aos Cabanes tinha alguém que estava matando eles, era o Ikoma, e ele queria que os outros observassem bem, para eles saberem que a pessoa que foi expulsa do trem estava dando a vida para salvá-los. Ele chegou até a alavanca e conseguiu empurrá-la. Dessa forma a ponte desceu e abriu caminho, e apesar de todos ficarem felizes, o Ikoma estava sendo deixado para trás e caiu no choro. O Takumi tentou ajudá-lo jogando um cabo, só que ele nem deu atenção. Aí a Mumei apareceu e pegou o cabo. Ela foi até o Ikoma, prendeu o cabo nele e falou para puxar. Assim o Ikoma foi puxado para dentro do trem e não ficou ninguém para trás. O Ikoma já tinha aceitado que ele era um Cabane, e apesar do ocorrido, o Kurusu queria que o Ikoma suicidasse. A Mumei falou que ele não era um Cabane e nem humano, então ela mostrou sua verdadeira identidade. Os dois eram Cabaneri, que é algo entre um humano e um Cabane. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Até a próxima e fui! Agulho preto, Neve City, Goma Shadow. Foragem, pop, mal, eu uso bigolaro. Baby, coach uma vez e baby vai traco. Endo suprime, roving, to value. Attack on the phone.